Olá, boa tarde para quem tá aí comigo hoje. Hoje faremos uma live um pouco diferente das que eu fiz outro dia. Eu tô gravando, eu vim aqui pro estúdio para gravar especialmente para vocês, né? Porque eu não tenho vindo aqui por conta da quarentena. E então já tô até com saudade de vir aqui, né? Ficar aqui um pouquinho, eu adoro ficar aqui. E aí aproveitar para fazer essa live aqui e contar um pouco da minha história para vocês, de como que eu comecei, enfim, como que foi toda essa trajetória até aqui, né? Importante, acho que passar um pouco disso também para vocês saberem, né? Um pouquinho de mim né, saber da onde surgiu essa pessoa, né? Então, eu vou fixar aqui o tema da live só para as pessoas já ficarem atentas no que vai ser hoje, tá? Vamos fixar aqui para deixar tudo certinho. Pronto. Então, para quem tá chegando agora, boa tarde. Tudo bem? Hoje eu tô gravando aqui no estúdio. Vim matar a saudade aqui também, um pouquinho, né? Então vou ficar aqui. E saudade de atender mesmo os clientes também, né? Não sei quando que a gente vai poder voltar, né, a atender, mas... Então hoje eu vim aqui pra gravar aqui e contar um pouquinho da minha história pra vocês, tá? Pra você que me acompanha, né, aqui desde que eu abri o canal, se identifica, né, com as minhas dicas, ou até mesmo para você que tá chegando por aqui hoje, né, daí de repente você tá perguntando, mas de onde que surgiu essa pessoa, né? Então, para você que tá com essa dúvida, né, hoje eu vou gravar especialmente para falar sobre a minha história, tá? Mas para você entender como é que eu cheguei até aqui, então eu preciso começar lá do comecinho de tudo, né? Contando desde onde tudo começou. Porque se você olha para minha vida hoje, para o meu trabalho, para minha carreira hoje, você não faz ideia de tudo que eu passei para chegar até aqui onde eu tô hoje, né? Então eu quero começar falando que eu nasci numa cidade no interior do Paraná chamada Coronel Vivida, não sei se vocês conhecem. Eu não vivi muito tempo lá, eu vim para Curitiba ainda bebê com toda a minha família, né? E meus pais, meus irmãos, eu já tinha vários irmãos casados com filhos. Quando eu nasci eu já tinha sobrinhos. Engraçado, né? Já nasce tia. E eu fui crescendo ali com os meus sobrinhos. Muito engraçado. A tia brincando de casinha com a sobrinha. Era tipo assim. Porque os meus irmãos tinham uma idade muito diferente da minha. Eu venho de um tipo de família que você não vê mais por aí. Não existe. Uma família com 11 irmãos. Pense. Eu sou a caçula dos 11 irmãos. E meu irmão mais velho, para você ter uma ideia, hoje ele tem idade para ser meu pai, tá? Então eu vou explicar como é que aconteceu isso. Meus pais tinham uma idade bem avançada. Quando eu nasci, meu pai tinha 72 anos, tá? Então eu tive um avô, na verdade, né? Que quando ele tinha 82, eu tinha 10 anos de idade. Então, ao invés de o pai cuidar da filha, quem cuidava era eu que cuidava do meu pai, na verdade, né? Eu que atravessava ele na rua devagarinho, né? Porque ele andava meio mancandinho, assim. Eu que levava ele no banco, receber ali o dinheiro para ninguém enganar ele, né? Às vezes dava o troco, né? Eu teria que conferir o troco para ver se não enganaram ele. Então... eu já cresci, na verdade, com esse senso, assim, de responsabilidade, sabe? E eu sou daquela época que a gente lavava o pé dos pais da gente, sabe?
E eu fiz isso assim fiz isso muitas vezes e com um sorriso no rosto, sabe? Porque aquilo me dava uma sensação assim de dever cumprido, sabe? De cuidar deles, né? E minha mãe já era bem mais jovem que meu pai, ela tinha 27 anos mais jovem que meu pai. Então, na verdade, quem ditava as regras na minha casa era minha mãe. Porque ela não podia esperar dele, ele já estava idoso, então ela que comandava ali tudo. Então ela é uma mulher assim muito brava, sabe? Uma mulher fortona, assim, e ela do tipo assim, não levava desaforo pra casa, sabe? Ela era do tipo, pá, falou, levou, sabe? Umas coisas assim. E tá, eu fui, né, vendo aquilo e tal, e assim, não sou igual ela, eu sou diferente. Algumas minhas irmãs ainda pegaram esse jeitinho mais brava, mas eu não. Eu acho assim que a gente tem que apaziguar a situação, que a pessoa quer brigar, mas eu não quero, deixa ela brigar sozinha, sabe? Não vale a pena. Eu sou mais da paz e amor, sabe? Mas enfim, foi uma infância bem difícil, né? Bem difícil, porque os meus irmãos eram tudo mais velho, daí já tinham ali seus trabalhos, saíam para trabalhar, não ficavam comigo. E para eu ter amizade, assim, minha mãe era bem rigorosa com isso. Ela não deixava, por exemplo, eu ir lá dormir na casa de uma amiguinha, essas coisas, sabe? Ela achava que não podia sair dos olhos dela por muito tempo, né? Teria que estar embaixo do olhar dela o tempo todo. E isso foi me deixando um pouco, sabe, uma criança assim que não interage muito, não tem muita amizade e tal. Talvez seja isso, porque eu sou um pouco mais quieta, mais reservada. Mas não sei, talvez. Tipo, dormir na casa da amiga, nem pensar, sabe? Então a adolescência piorou, porque daí ela tinha mais idade e eu queria, né, curtir ali aquela fase e não tinha jeito. Com 15 anos ali, eu queria usar a roupa igual das outras amigas, meninas, e ela brigava, não deixava, sabe? Então foi uma adolescência bem, bem, assim, difícil. Mas sobrevivi, né? Então, com 15 anos, eu arrumei meu primeiro emprego em uma empresa onde uma das minhas irmãs trabalhava. E ali eu fui trabalhar de telefonista. Eu atendi os telefones, era uma empresa de imobiliário que vendia imóveis. E aí eu ficava ali atendendo o telefone. E como eu tinha 15 anos, na época não podia registrar, porque era de menor. Então, se batesse uma fiscalização, eu tinha que dizer que era a sobrinha do dono, sei lá, já estava tudo preparado, né, na ponta da língua para falar que eu não estava ali trabalhando, né? Tava passeando, coisa assim. Mas, enfim, foi divertido. Ali eu pude aprender muito sobre responsabilidade, foi ali meu contato com tudo, com os clientes. Depois eu fui fazendo outras funções dentro da empresa, fiquei um bom tempo lá, fiquei quase 3 anos. E aí eu comecei a mostrar imóveis, né? Fui evoluindo, aprendi a dirigir nessa época. Então foi um primeiro emprego assim que foi uma boa experiência, sabe? Me preparou assim para muitas coisas que eu ia passar lá na frente. E depois de sair de lá, eu tava com 18 anos, eu lembro na época eu fui trabalhar em um shopping grande aqui na cidade, numa loja de artigos de surf. E era uma época muito gostosa para estar ali, porque tinha tudo a ver com a minha idade, aquelas roupas, aquele estilo, né, e tal. E eu gostava muito de trabalhar lá. E ao mesmo tempo eu saía lá do shopping e eu ia pro cursinho, fazia vestibular, né. E depois eu acabei passando no vestibular, cursei a faculdade de economia, né. E assim, uma coisa que eu esqueci de falar lá antes ainda, quando na adolescência, a minha mãe falava assim, porque o dia que você ficar de maior, você pode fazer o que quiser da tua vida, mas enquanto você não fizer, tem que ser do meu jeito.
Aí eu guardei aquilo, né? Fiquei esperando, pensa quanto que eu esperei. Então, assim, passei no vestibular e aí era longe a faculdade de onde minha mãe morava. Então, eu voltava para casa, assim, muito tarde, bem tarde da noite, né? Porque daí eu trabalhava, depois eu ia pra faculdade e depois tinha que voltar. E era bem longe. E aí eu fiquei ali, acho que 2 anos, mais ou menos, fazendo isso. E aí até eu completei, né, todos os 21 anos de idade, a tal da maioridade, né? Esperando, feito louca por aquele dia. E aí eu cheguei pra ela e falei que eu gostaria de morar sozinha, mais perto de onde eu estava estudando e trabalhando. Na época eu já estava num emprego melhor, estava trabalhando numa multinacional e era mais perto da faculdade. Então, daí ela entendeu, viu que que era pro meu bem também, para eu não ficar chegando em casa tão tarde, que era perigoso, dependia de ônibus, né? E aí eu consegui morar sozinha aos 21 anos de idade. Então, ali que, na verdade, começou, assim, a minha vida, eu andar sozinha com as próprias pernas, né? Na verdade, desde os 15 eu trabalho, mas quando você mora sozinha, você paga as tuas contas, você faz a tua comida, você lava a tua roupa, não sei, é um crescimento muito grande como indivíduo, como pessoa, né? Então, ali eu posso dizer que foi assim, um divisor de águas para mim. E durante essa faculdade aí foi bem difícil, porque pensa, eu ganhava assim pouco para época e pagar um aluguel eu dividia, não morava totalmente sozinha. Mas pagar tudo, né? Meus pais não tinham condição de dar nada, eles eram aposentados, né? Mal dava para eles viverem. Então eu sempre soube que não poderia contar com eles. Então por isso essa minha atitude de querer trabalhar desde pequena, desde cedo, né? Porque eu queria ter minhas coisas e então o jeito era correr atrás, né? Enfim, voltando lá, então na época eu estava cursando a faculdade, eu conheci umas pessoas, né, nessa faculdade e que eu posso dizer que foram ali os meus anjos da guarda na época, porque Deus sempre coloca pessoas, né, incríveis na nossa vida, assim, para nos ajudar. Eu confio muito em Deus, eu acho que é assim que Ele trabalha, né? Ele coloca pessoas. A gente tá sempre dependendo de outras pessoas, né? A gente sempre, na vida toda da gente, desde que a gente nasce, né? Quem que dá o primeiro banho é outra pessoa, quem que faz a tua comida é outra pessoa, quem te troca é outra pessoa, né? O banhinho, tudo. E quando envelhece, você, né, continua dependendo de pessoas, né? Para fazer tudo para você. Então essas pessoas, né, abençoadas ali apareceram na minha vida ali naquela época e eles trabalhavam em um banco e nessa época o banco estava recrutando estagiários que cursavam economia ou administração. Então estava dentro, né? E aí eu fui convidada para ir lá fazer uma entrevista nesse banco e eu passei na entrevista. Consegui um emprego e aí, nossa, eu respirei assim aliviada, porque eu pagava tudo sozinha, a faculdade, o aluguel, a minha comida, minha roupa, tudo. E aí o banco passou a pagar essa faculdade a metade do valor da faculdade. Então, nossa, deu pra dar aquele alívio, assim, né, de contas, de coisas para pagar. Sempre assim, eu consegui pagar tudo. Nunca fui uma pessoa, assim, que fiquei devendo, coisa assim. Então, eu sempre fui muito certinha com as minhas contas. Mas era tudo muito certinho mesmo, não sobrava nada. Mas, enfim, são fases da vida, né, que a gente tem que passar para valorizar as próximas que a gente vai ainda ter ali pra frente. E tá, daí consegui um emprego no banco, logo eu fui efetivada, de estagiária eu passei para funcionária e fui fazendo uma carreira ali dentro, fui conquistando confiança pelos gerentes e até que eles me deram um cargo de coordenadora de posto. Sabe aqueles postos de serviço que tem de banco assim que fica dentro do shopping,
que aí você é tipo uma mini agência, só tem você, só a atendente e um vigilante. Daí tem lá um caixa eletrônico, tá, tipo uma micro agência assim. Então eu fui para um desses postos para cuidar. E lá eu tinha que me virar nos 30, né? Era tirar depósito do caixa eletrônico, abastecer com dinheiro os caixas, ir para o caixa atender para pagar as pessoas pagarem conta, abrir conta corrente, enfim, faz tudo ali, né? E tá, daí passei em 2 pubs diferentes, tá? Fazendo esse mesmo trabalho. E assim, com o passar dos anos, aquele trabalho assim que era assim muito legal, foi se tornando assim muito estressante. Porque a vida de bancário, não sei se alguém já foi, mas se tiver já comenta aí, é muito estressante, né? Tem pessoas muito legais que a gente conhece, mas também muitas pessoas grossas, pessoas que só pensam no dinheiro. Então, lidar com o dinheiro das pessoas é difícil, né? Você mexe com o lado delas que você não conhece. Enfim, eu fui ficando uma pessoa bem estressada, uma pessoa nervosa, né? E muito preocupada. E eu comecei a pensar muito sério. Eu tava com 29 anos já, aí nessa época. Eu fiquei bastante tempo no banco. E ali com 29 anos caiu aquela ficha assim, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo com a minha vida? Né? Será que é isso mesmo que eu quero continuar fazendo? Não, não é isso. E aí eu só pensava nisso, só pensava como é que eu ia ser isso, para onde que eu ia, como é que eu ia sair. E aquilo ficou martelando muito na minha mente, sabe? Não teve volta. Depois que eu pensei isso, eu só pensava como é que ia ser essa transição aí, como é que eu ia sair dali e o que eu ia fazer da minha vida. E assim, eu tenho muita fé em Deus, sabe? Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu sempre pergunto pra Ele antes o que Ele acha, o que Ele acha que é o melhor caminho pra mim, o que Ele pensa, né, em fazer por mim, e aí eu estou com o coração aberto pra receber. E então eu escrevi uma carta, tipo uma carta pro meu pai, assim, sabe? Uma carta dizendo que eu estava perdida, que eu queria um caminho para seguir, que eu precisava de ajuda para saber esse caminho. Mas também coloquei ali na carta que eu queria ter um emprego que eu pudesse fazer meu próprio horário, eu queria ter liberdade para sair quando eu quisesse, se eu quisesse tirar férias agora eu tirava. Fui escrevendo tudo, sabe? Todos os meus desejos, meus sonhos. E também escrevi que eu não queria pedir a conta no banco, tá? Esse foi um detalhe bem importante. Eu não queria perder todos os meus benefícios, né? Tava há anos ali, então eu queria receber tudo que eu tinha direito. E aí eu coloquei isso na carta. Entreguei a minha cartinha no altar, né? Esperei com paciência. Mas pasmem vocês que 30 dias depois eu recebi a resposta. O gerente chegou lá no meu posto de serviço antes de abrir o banco, bem cedinho, e falou que precisava muito conversar comigo, porque daí fez um discurso assim que gostava muito do meu trabalho, que só tinha elogios dos clientes ao meu respeito, que eu atendia muito bem, barará, e que não dependia dele, era com aquelas fusões todas que o banco teve, né, que os bancos foram comprados, mudou muita coisa, sabe? A política dentro do banco, reduzir pessoas e tal. E como eu tava lá há muitos anos, eu seria o próximo alvo. Eles estavam mandando embora todos os mais antigos. Claro, porque os salários são mais altos e aí se eles contratassem novos estagiários, eles economizariam muito, né? Porque os salários ficariam mais baixos. Enfim, mas era nítido assim que o gerente tava triste em me mandar embora, sabe? Mas ele não sabia, não tinha ideia que ele estava sendo usado para responder lá a minha cartinha que eu tinha feito, né?
E foi ali mais um anjo na minha vida que aconteceu, né, dele me mandar embora. E eu lembro assim que no dia que eu saí de lá era um misto assim de sentimento de era bom porque era a resposta, na verdade, da minha carta. E ao mesmo tempo, assim, eu temia, na verdade, assim, porque eu não sabia direito qual que era o próximo passo, né? Que eu ia dar. E na verdade, ali naquela época eu tava noiva, né? E eu demorei pra casar, eu casei com 29 para 30 anos. Mas foi na hora certa, né? Eu foquei o trabalho primeiro e depois, né, deixei essa parte do casamento pra mais tarde. Mas enfim, aí tudo na minha vida aconteceu mais tarde, né? Você vê, com 21 anos que eu fui, né, sair de casa, fazer tudo sozinha. Mas enfim, tudo tem sua hora certa, eu acredito nisso. Então eu tava ali, noiva naquela época. Então eu saí de lá, falei, poxa, agora eu tenho todo o tempo do mundo, né? Vou me dedicar a arrumar meu casamento, organizar meu casamento. E fui à luta, né? E aí eu lembrei, e pensando ali como é que ia ser, o que eu ia fazer. Bom, nesse momento não vou pensar nada, eu vou organizar meu casamento. Mas sempre ficava aquele pensamento, né? Mas e depois, né? Depois que eu casar, o que eu vou fazer? Como é que vai ser? Essa transição, esse trabalho, que trabalho é esse? Para onde que eu vou, né? Aquela dúvida cruel, né? E tem uma coisa que eu esqueci de contar. Aos 16 anos eu maquiei uma noiva, tá? Vou contar esse segredo aqui. Eu maquiei uma noiva aos 16 anos, gente, sem ter curso nenhum, só com o que eu sabia, com o que Deus me deu, com o dom que Deus me deu. E era uma amiga bem próxima que ela ia casar e como eu maquiava sempre as amigas ali para festinhas, então ela gostava muito, ela tinha minha idade, então para ela tava tudo 10. E ela pediu para eu fazer. Fiz, ok, deu tudo certo. E tá, mas aí eu comecei a lembrar disso, sabe? Comecei a lembrar agora ali, depois. Tá, mas gostava tanto de fazer maquiagem, as pessoas gostavam tanto do que eu fazia. Por que eu não continuei? Lembrei também que eu rabiscava ali em folhas de papel sulfite aqueles vestidos que vinham desenhados nos encartes de jornais no final de semana. Sempre tinha, chama Viver Bem aqui no Paraná. E aí vinha lá vestidos de noiva lindo e eu ficava copiando aqueles vestidos de noiva, sabe? Era encantada com esse mundo, assim. E isso tudo começou a vir na minha cabeça, sabe? Começou a vir como uma coisa pra me incomodar mesmo, assim, pra eu lembrar desse dom que Deus tinha me dado, né? E ele começou a falar comigo com isso. E eu comecei a comentar com as pessoas dessa minha vontade de trabalhar em algo que eu fosse autônoma, né? E um dia uma pessoa comentou: mas se você gosta tanto de maquiagem, como você falou lá na tua adolescência, por que você não investe nisso? Aí pronto, sabe? Sabe quando precisa, assim, aquela... Precisa que caia a ficha, precisa que alguém falar uma palavra pra você. Por isso que a palavra é tão importante na nossa vida, né? Quando você for falar algo pra alguém, pensa antes do que você vai falar, porque a tua palavra pode mudar a vida de uma pessoa. E foi o que aconteceu. Aquela ficha caiu, sabe? Então, por que eu não fazer isso? Mas tá. Ok, eu tinha que organizar meu casamento, né? Tal. Vamos pensar nisso depois, eu pensava. E aí eu fui organizar meu casamento. E eu precisei de cabelo e maquiagem, né? Eu não ia me maquiar sozinha, porque era meu casamento. Eu queria algo especial, alguém me cuidando, enfim. É aquele dia legal que a gente espera ter. E aí eu fui buscar esse profissional para fazer o meu dia. E para quem tá falando aqui que tá chegando atrasada, não tem problema, eu vou deixar gravado, tá? Depois vocês escutam lá, porque a história assim é bom ver desde o início, senão não entende nada, né? Mas enfim, tô contando aqui tudo desde quando eu nasci. Então, voltando, eu precisava organizar o casamento, fui lá atrás da profissional, conheci alguns profissionais e pouquíssimas eu me identifiquei com o trabalho. E essas que eu me identifiquei, não tinha minha data, já estavam ocupadas. Então, me sobrou o quê? Ir para um salão de beleza que era especializado em noivas. Pensa num salão lotado,
tipo 8, 10 noivas no mesmo ambiente, todas juntas. E detalhe, a família também. A família toda junta, aquela mulherada toda falando alto, umas nervosas, outras saindo chorando de lá porque o cabelo não tinha ficado bom, a outra queria mudar, mas não tinha tempo. Enfim, um caos. O dia de noiva horrível que eu não desejo pra ninguém nessa vida. O pior dia da noiva. E assim, o salão era super renomado, mas era trabalho em série, sabe? Pra vocês terem uma ideia, o maquiador principal, ele deixava as peles para as auxiliares fazerem, e ele vinha fazendo ali a maquiagem dos olhos, sabe? Então, assim, gente, a pele é a coisa mais importante, né? Aí dá na mão de uma pessoa que não sabe tanto, assim, né? Então, ai, meu Deus. Enfim, eu fiquei parecendo uma geisha. Era novembro, tá? Tava super bronzeada, e no verão eu gosto de ficar bem moreninha. E aí eu fiquei com aquela cara branca. Ele passou tipo um pancake, um negócio lá esquisito. Ficou meio branca. Ficou horrível. Eu detesto ver minhas fotos, gente. Sério mesmo. Não gosto de olhar. Então, assim, não tive aquele dia de noiva que eu, né, esperava ter. E aquilo marcou pra mim, sabe? Eu fiquei pensando, poxa, mas deve ter alguma coisa mais legal que isso que eu passei, né? Não é possível, gente. E aí aquilo começou bem aqui na minha cabeça. Por que continuar assim? Por que esse serviço não deve ser assim? Por que não oferecer um serviço legal para um dia da noiva? Porque eu acho que como o dia que eu tive, ninguém merece ter. E aquilo começou a martelar muito ali na minha cabeça. E eu comecei a pensar, por que não oferecer um dia de noiva decente para ter boas lembranças, não ter um dia horrível como eu tive, né? E pronto, gente. Sabe quando caiu a ficha? É isso que eu vou fazer, é isso que eu sei fazer, é isso que eu gosto de fazer, isso me dá prazer, é uma coisa que eu me divirto fazendo, a maquiagem, né? E, ok, vamos encarar, vamos à luta. Comecei a... Tá, mas daí assim, comecei por onde, né? A primeira coisa é tipo, e daí? Por onde começar, né? Não conhecer ninguém, onde anunciar, o que fazer, né? Enfim. Mas aí, lembro que eu tava sendo noiva, né? E noiva conversa com muita gente de casamento, parceiro de casamento, profissionais de casamento. Eu tinha ali fotógrafo, tinha cerimonial, eu tinha o pessoal da música, eu tinha o pessoal do vestido, enfim, tinha uma rede de gente ali conversando comigo como cliente, né? Então já tinha feito ali um contatinho com algumas pessoas. Então eu pensei, bom, eu vou fazer um curso de penteado, porque eu quero fazer tudo, eu não quero fazer só maquiagem e ter alguém para fazer o penteado para mim. Então, vou fazer um curso de penteado. Fui lá, fiz curso de penteado, fiz vários cursos básicos, assim, como escovar, como, né, fazer os penteados, com as técnicas, enfim. E quando eu fui entregar as coisas do meu casamento, vestido, tiara, essas coisas, pegar fotografia com o fotógrafo, eu começava a conversar com essas pessoas que fizeram o meu casamento, e comecei a contar do meu desejo de querer trabalhar com um evento, fazer maquiagem de noiva. E essas pessoas... Só um minutinho. Vou ter que carregar o celular, senão já... As pessoas me receberam, foram super receptivas, né? E elas falaram, então, que legal, você quer trabalhar com isso? Então, me mostra o teu trabalho, né? Deu, então logo eu volto aqui, né, trazer, então, o meu trabalho para você conhecer, vou trazer meu álbum de fotos e tal, só que eu não tinha álbum ainda, né? Tudo pela fé. E aí, eu fui à luta para conseguir esse álbum. E aí veio uma grande ideia de ir lá naquele estilista que tinha feito o meu vestido e perguntei pra ele se ele tinha algum desfile à vista aí pra ele fazer e tal, e que eu gostaria de maquiar então alguns modelos pra ele,
em troca ali das fotos do meu trabalho. E ele falou, ok, pode vir aí, tal dia vai ter desfile. Eu fui lá, fiz 2 modelos. Aí tá, consegui foto dessas 2 modelos. Eu falei, mas ainda é pouco, né? 2 carinhas assim no álbum é muito pouco, né? Então vou ter que fazer mais. Aí teve outro desfile, ele gostou desse meu trabalho, que eu me dediquei bem, né? Fiz o meu máximo ali. E aí nos próximos desfiles ele me chamou de novo. E aí eu já pude fazer mais modelos, fiz vários modelos e uns rostos mais lindos que o outro. Gente, eu montei meu primeiro portfólio assim, ele era maravilhoso, porque eram meninas lindas, sabe? Então foi muito bacana, assim, aquela abertura que ele me deu ali pra começar, sabe? E aí foi com esse álbum de fotos, esse primeiro álbum aí, improvisado, assim, feito às pressas ali, com aquilo que eu tinha, que eu voltei lá naquelas pessoas que pediram pra eu levar meu trabalho lá pra elas. E elas foram super, assim, receptivas, elas gostaram do que eu apresentei e elas começaram a indicar, assim, o meu trabalho. Então, assim, gente, não dá pra ter vergonha nessa hora, né? O não você já tem, então tem que meter a cara lá e perguntar se tem mesmo trabalho, oferece teu trabalho gratuito, né, no começo, assim, pra poder ter esse material. E aí, foi aí que eu comecei nessa carreira de atendimento aí em domicílio. E no começo, assim, eu pensava, nossa, eu tinha um pouco de preconceito, eu achava que podia soar pouco profissional, né? Ir na casa das pessoas e tal. Mas com o tempo fui vendo que o que eu achava que era ali um preconceito foi virando para mim um diferencial, porque atender em casa é especial. Eu descobri que era especial, as pessoas gostavam daquilo, as clientes gostavam de ser de receber o profissional em casa, elas se sentem à vontade, e eu fui valorizando aquilo muito mais. Então eu fiquei muito tempo atendendo assim, sabe? Foram anos de muita experiência, aprendi muito com atendimento em domicílio. Ontem ainda fiz uma live sobre isso, né? Falei das minhas experiências. E é profissional que faz esse tipo de atendimento, depois, o que vier na vida, a gente fica preparada, sabe? A gente enfrenta qualquer coisa, porque é tanto improviso que a gente tem, sabe? A gente se vira de qualquer jeito, né? E então a gente tá preparada para tudo que vier. Enfim, então durante 11 anos, né, eu fiquei atendendo assim. Eu fiz muitos cursos de especialização nesse período todo. Em 2015 eu tive a oportunidade de fazer curso fora do Brasil. Eu conheci Nova York, eu fiz curso no Ateliê Paris, e fiz aqui no Brasil, em São Paulo. Eu sempre vou para quando vem profissionais de fora, quando vem grandes profissionais, grandes nomes de maquiagem e cabelo, eu tô sempre indo lá conhecer, ver o que tá trazendo de tendência. Eu nunca paro, sabe? Sempre tô buscando coisas novas para aprender. E em 2015, eu consegui abrir o meu próprio espaço. Depois de trabalhar todo esse tempo aí nos hotéis, né? E vocês sabem, né? Bastante dificuldade que a gente encontra e tal. Eu comecei a pensar em melhorar ainda mais. Então eu sempre estou pensando nisso, pensando em algo que mais que eu posso agregar, né, nesse trabalho. E aí veio a ideia de montar um lugar que fosse aconchegante, um lugar que fosse assim, que a noiva se sentisse bem, que não tivesse uma cara de salão, tá? Porque salão tem de monte aqui na minha cidade, né? Então eu não queria isso. Eu queria um lugar que parecesse uma casa, tivesse um conforto, tivesse que fosse um lugar clean, elegante. E aí fui pensando em todos esses detalhezinhos, né? E aí encontrei uma profissional, né, na área da arquitetura, que pôde ler essa minha ideia, né? Porque na verdade eu não vi isso em lugar nenhum, não copiei de algum lugar essa ideia, ela veio na minha cabeça, né? Então era difícil passar para alguém assim o que era isso que eu queria montar.
E em 2015 eu consegui abrir aqui o meu estúdio. E foi na verdade, um conceito novo de atendimento, né? Foi algo diferente de tudo que existia aqui. E eu penso que no Brasil também, porque eu nunca tinha visto nada igual em lugar nenhum. Tanto é que depois eu recebi até elogios de algumas revistas de decoração e tudo mais, e eles começaram a divulgar assim como algo inédito. Então achei bem bacana ter lançado algo assim nesse sentido. E então assim, eu posso dizer que depois que eu montei esse espaço, assim, com certeza é a melhor fase que eu tô vivendo assim no meu trabalho, porque quando a gente proporciona assim uma experiência, né, para nossa cliente, o retorno ele vem assim, vem muito rápido, sabe? Se ela já me indicava o meu trabalho lá na época que eu ia nas casas ou eu ia no hotel, então quanto mais agora, né, que eu ofereço algo assim tão especial. Mas mesmo lá, quando eu ia nos hotéis, eu sempre fazia algo diferente. Eu levava minha luz auxiliar, levava uma luminária. Na época não tinha esses LEDs legais, assim, só fotógrafo que tinha isso, né? E não tinha esses ring lights bacanas pra gente levar. Então, eu pegava uma luminária daquelas compridonas, assim, de colocar no chão, sabe? Levava aquilo, levava a cadeira de massagem, para fazer massagem nas clientes. Levava, às vezes, banho de espuma cheirosinho para fazer na banheira do hotel. Enfim, gente, é tanto jeitinho que você, né, tem para você agradar ali as pessoas, né? Que, então, eu procurava ser diferente, mesmo fazendo esse atendimento lá fora, né, de um lugar fixo. Mas, enfim, aqui, depois que eu abri, então, assim, eu procurei pensar em cada detalhe para que a foto da noiva fique boa. Então, aqui eu enchi de luz boa para a maquiagem ficar legal. As fotos dos fotógrafos ficam lindas, eles ficam agradecidos por isso. Eu fico agradecida porque as fotos deles ficam lindas, eles me dão as fotos lindas, né? Então, a gente agradando ali os nossos parceiros, né? Tem aquela convivência boa, eles gostam de trabalhar aqui, eu gosto da companhia deles, a gente se dá bem, e então fica todo mundo em casa, né? Todo mundo faz o seu melhor ali, um ajudando o outro, sempre entregando a noiva no horário para que o fotógrafo faça ali o trabalho dele, né, de uma forma bacana, e a gente possa trabalhar em equipe para que o evento da noiva seja perfeito, para que ela lembre desse dia assim com só lembrança boa, né? Que foi um dia assim muito especial, né, para ela, porque todo mundo estava engajado, todo mundo estava pensando em fazer o seu melhor, né? E então assim, espero que você tenha curtido aí um pouco, né, dessa história. E na verdade, agora eu quero finalizar, né, o porquê, como é que eu cheguei aqui nesse Instagram, né? Depois que eu vi que meu trabalho estava bacana, que eu estava bem estabilizada aqui e tudo mais, então eu comecei a pensar num projeto antigo que era ensinar as pessoas, né, o que eu sabia fazer. Só que eu achava que isso ia acontecer lá quando eu tivesse aposentada, por exemplo. Só que assim, gente, quando você tá aposentada, você tá fora do mercado, né? Você não tá atualizada, você não tá trabalhando, as pessoas não estão te vendo trabalhar. Então, como é que as pessoas vão confiar, né? Numa pessoa que não tá vendo fazer, né, as coisas. Então, eu me senti mais segura agora, sabe? E aquela coisa de sair por aí fazendo turnê, dando curso ao vivo, com a ajuda das redes sociais, com as vendas online e tudo mais, esses canais, YouTube. Gente, não tem por que mais sair por aí batendo perna, né? Então, e aqui é tão fácil, né? Tão fácil o acesso para todo mundo, né? Então, por que não falar já do que eu sei? Por que não passar já essa experiência? Agora que tá tudo fresquinho aqui na minha cabeça, agora que eu ainda tô trabalhando, que eu ainda, né, tô no mercado e poder falar disso assim, né, para vocês
é muito gratificante. Eu acho que quando a gente tem um dom e retém esse dom, a vida fica meio sem sentido, né? Mas se você usa esse dom e você ainda ajuda as outras pessoas, com certeza a gente se sente muito mais realizada e feliz, né? Então, eu penso assim, esse aprendizado que eu tive durante todos esses anos atendendo domicílio, né? Foi muito importante, né? Foi muito importante mesmo. Eu e você, né? Passamos por tantos apuros, tantos apertos, atendendo assim, tudo improvisado, mas a gente aprende com isso, a gente fica pronta, fica forte para enfrentar o que vier, o que der e vier, né? Foi meio longo aqui minha história, daqui a pouco acaba o meu tempo, né? Mas foi bem emocionante para mim também lembrar de tudo isso, mas eu espero que, contando tudo isso, eu tenha inspirado você também a buscar os teus sonhos, né? Como eu pude buscar o meu. Eu demorei bastante para realizar isso que eu realizei hoje, mas eu posso dizer que toda essa caminhada valeu a pena. Cada passinho que eu dei foi aos poucos, não foi de um dia para o outro, faz 15 anos, né? Então, foi um passinho atrás do outro, foi lentamente, foi sentindo as coisas, foi melhorando aqui, melhorando ali, a qualidade disso, daquilo, sabe? Pesquisando, fazendo curso. É assim que a gente amadurece, é assim que o nosso trabalho melhora, né? Então, espero mesmo realmente ter inspirado você aí com essa história. Eu quero mostrar para vocês um pouco do estúdio antes que acabe o nosso tempo. Vai ser meio corridinho, mas hoje não deu tempo de eu anotar perguntinhas. Vocês estão me ouvindo? Alguém falou que caiu a conexão. Vocês estão me ouvindo? Só fala para mim se está me ouvindo, se está tudo ok com o áudio. Se tiver tudo ok, é só falar aí pra mim. Tá tudo ok? Caiu, mas voltou? Como é que tá? Ai, agradeço muito o carinho de todos vocês, tá? Todos os seguidores aqui mandando mensagens legais pra mim. Isso não tem preço. Muito bacana receber esse carinho e saber que eu tô ajudando vocês, tá? É muito gratificante. Eu vou ter que mostrar então, pessoal, porque falta 15 minutos. Qualquer coisa, eu vou descolar. Sabe que hoje eu fiz uma gambiarra? Vocês vão rir de mim se vocês vissem o que eu fiz hoje. O celular tava grudado, colado na tela do computador, gente. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês tudo. Não liga a bagunça, tá? Então eu vou virar aqui a tela e vou mostrar um pouquinho aqui, tá? Aí se cair aqui a live, né? Porque tem poucos minutos agora, nem que eu entre depois pra abrir pra algumas perguntinhas, tá? E se não der tempo também, a gente pode, né, fazer numa outra live aí também, responder aí as dúvidas de vocês, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do espaço. Só um minutinho, gente. Então, é assim, ó. Aqui é o meu espacinho, minha segunda casinha. Tem uma luz maravilhosa aqui que eu adoro, que, ó, agora à tarde tá um sol, tá bem gostoso. Os fotógrafos gostam bastante de trabalhar aqui por causa dessa luz. Então, assim, ficou um ambiente bem gostosinho. Ele parece nas fotos bem maior porque os espelhos ampliam bastante, sabe? Dá essa sensação de ambiente maior, mas ele é um estúdio pequeno, mas é suficiente para trabalhar. Então aqui tem essas luzes aqui que ajuda bastante, de LED aqui para fazer maquiagem. Aqui eu tenho a cadeira que eu faço os penteados, de um lado eu faço a maquiagem e do outro lado eu faço os penteados. Aí aqui
É a minha bancada. Tá bagunçada porque eu arrumei tudo agora pra levar pra casa, as maquiagens, porque eu vou fazer umas maquiagens, pra não ficar tendo que vir aqui pro estúdio, né? Então melhor tá em casa mesmo nesses dias. Então eu arrumei tudo aqui porque eu vou levar tudo isso aqui na mala, né, pra minha casa, pra fazer umas maquiagens. Mas assim, aqui eu tenho tudo guardado em gavetas, ó, tá? Fica tudo bem organizadinho, bem certinho, né? Aqui fica as bases. Então, eu gosto assim de deixar tudo bem certinho. E essas necessárias que eu uso pra quando eu vou, né, atender fora daqui. Então, ficou assim a bancada. E a minha cadeira, então eu gosto de virar ela assim, ó, que aí o rosto da minha cliente fica pra lá, ó. Fica lá pra luz da janela, o que é muito legal. Então, ela vai estar sentada aqui com o rosto totalmente virado pra luz natural, que fica muito bonita as fotos dela. Então aqui eu trabalho nessa maneira aqui, aqui eu vou estar maquiando a cliente e aqui tá tudo ao meu alcance, né? Tudo pertinho, eu abro a gaveta, já tá tudo pertinho aqui, tudo fácil na mão. E então eu coloquei aqui, ó, fiz tipo uma salinha, isso aqui lembra mais uma casa, né? Uma casa, assim, um sofá gostoso pra elas ficarem, fica ali a mãe dela. Tem umas mães que tiram até uma sonequinha aqui. Enquanto estou arrumando a noiva. Aí coloquei um espelho grande, esse espelho é muito legal, elas gostam de se vestir aqui, as fotos ficam bem bonitas delas se vestindo aqui, tá? É um espelho que dá pra ver o corpo inteiro, é bem interessante ter um espelho grande assim. E voltando aqui pra esse lado, eu tenho esse manequim, que eu gosto de colocar o vestido da noiva também, né, pra deixar pendurado. E aqui é meu escritório. E aqui tá toda a minha cola aqui da minha história, ó. Tava conversando com vocês, o telefone tava grudado aqui nessa gambiarra, ó. A gente se vira, né? Tentei comprar aquele suporte de celular lá, mas não me entregaram, acredita? Mas, enfim, mas uma hora vai chegar, uma hora vai dar certo. Aqui tem um sapato de noiva, que eu deixo aqui em exposição, que é de uma parceira minha que vende sapatos de noiva, então ela deixa aqui um pra eu mostrar pras clientes. E é isso, ó, aqui, ó. Tem aqui uma decoraçãozinha, eu gosto muito de detalhes. Esse daqui é meu álbum de fotos. Aqui eu faço meus contratinhos, já imprimo o contrato aqui pra noiva na hora, né? E aqui eu tenho a minha geladeirinha para servir sempre uma aguinha gelada. E aqui dentro desse armário tem um segredinho, ó. Dentro dessa porta aqui que eu vou abrir aqui agora. Tcharam! Hello, minha cozinha. Aqui a cozinha, ó. Fica escondida dentro do armário, tá? Então aqui, ó. Fica a baguncinha, a loucinha, fica tudo aqui. Hoje não tem nada, né? Mas quando você quer esconder a bagunça, ó, é só fechar a porta. Então assim, ó, é um espaço pequeno, mas tem tudo que eu preciso, tá? Tudo que eu tenho um banheirinho aqui. Tem um banheirinho. Aí eu gosto de frufru, né, ó. Coisa de menina, né? Então aqui tem umas quadrinhas que eu fiz, que eu imprimi as fotinhas, coloquei aqui, ó. Então, aqui, ó, não é banheiro com... não tem chuveiro, essas coisas, né? Não é dia de noiva igual de salão, que tem banheiro, essas coisas. Mas, assim, durante todo o tempo que eu trabalho com noivas, eu nunca precisei lavar o cabelo de nenhuma cliente. Então eu não senti necessidade, na verdade, de ter, sabe, um chuveiro, coisa assim. Porque as noivas sempre chegavam pra mim nos hotéis com o cabelo lavado, já mesmo que fosse na casa delas, eu chegava, já estava tomada banho. Então não tive essa necessidade. Então eu não queria ter assim aquele trambolhão do lavatório, sabe? Mas aí eu fiz assim, mais com uma carinha assim de ambiente mais aconchegante. Então é isso, pessoal. Mostrei aí um pouquinho do que é o meu espaço aqui, mas mais na intenção assim de dizer que se a gente tem um sonho, né, a gente tem que correr atrás, lutar, porque
a gente vence. Uma hora, né? Se esforçou, né? Foi atrás, correu atrás, não tem como não dar certo, né? E é isso, eu posso dizer que eu tô muito feliz com esse trabalho e eu quero cada vez mais agora, né? O foco nesse momento é passar minha experiência para vocês, porque eu tenho bastante coisa para ensinar e tenho certeza que eu posso ajudar muitas pessoas e já estou ajudando porque eu tenho recebido feedbacks maravilhosos por aqui de vocês e fico muito, muito feliz com isso, tá? E é assim, a vida da gente vai tendo fases, né? E precisamos passar por algumas coisas para aprender, precisamos para evoluir, né? E tudo tem, né, um preço, tudo passa também, né? E é isso. Se alguém tiver alguma perguntinha, eu acho que ainda tem uns pouquinhos minutinhos aqui, dá pra gente falar. Mas se não tiver também não tem problema, que hoje era mais assim para dizer quem sou eu, né? Quem é essa que apareceu aí do nada e né? Então, de repente, contar a história, acho que ficou bacana, porque aí a gente se aproxima um pouco mais e você vê que a minha história, né, também começou ali do nada, né? Começou assim, como você que tá aí hoje, né, pensando, poxa, mas eu não tenho nada, eu também não tinha nada, né? Comecei do zero. E é só a gente lutar, a gente procurar aí pessoas, né? Aquela coisa do relacionamento, né? É muito importante ter pessoas, né, ao nosso redor, pessoas que torcem, pessoas que estão com a gente, pessoas que querem o nosso bem, que querem nos ajudar. Se você sente isso de alguém, cola nela, é ela que vai, entendeu, ser esse anjo, essa anja aí na tua vida. E é essa mensagem que eu quero passar para vocês hoje, tá? Eu adorei, né, lembrar de tudo, foi meio longo aí, emocionante para mim, mas eu adorei, tá? Compartilhar esse momento com vocês e passar aí tudo. E divulguem aí para os teus colegas, tá? Do meio, divulga, faz um print aí da live, manda para eles e me marca ali que eu vou postar depois no meus stories, tá? E quanto mais pessoas verem, o canal cresce mais e a nossa classe também fica melhor, né? Todas crescemos juntas, isso é o que importa, né? Valorizar e a nossa classe que muitas vezes não é valorizada, né? Pelo que faz, mas nosso trabalho ele é muito importante para as pessoas, tá? Eu acho que nós podemos melhorar a vida das pessoas, a autoestima das pessoas, né? E falando de noivas, então, né, a gente vai marcar a vida delas para sempre, porque é um dia inesquecível. Então é isso, tá? Amei contar aqui para vocês tudo, tá? E vamos nos vendo, tenho muita coisa aí para falar para vocês nas próximas lives, tá? Então fica bem ligada aí que teremos assuntos bem bacanas ainda durante essa semana, tá? Espero que tenham gostado hoje de conhecer um pouquinho e um grande beijo aí pra vocês, agradeço muito por ter ficado comigo até agora aqui, tá bom? Beijão, até!